Fala, mestre. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, aqui na Rádio Conectados em São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 3 de outubro de 2020, edição de número 188 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 187 personalidades importantes, falando dos temas mais variados possíveis, todos eles, claro, importantes. Hoje não é diferente. Presença ilustre aqui dele que é jornalista, repórter fotográfico, sócio fundador, editor de imagem do site Éder Content, Carlos Garrastazu. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito agradecido, Carlos, por convite. Fico muito congratulado pelas louvações, entendeu? Grandiosas até, de repente, eu diria. Mas muito obrigado por estar aqui com vocês e estou à disposição para aquilo que você quiser. Éder Content, que é essa agência de conteúdo jornalístico. Até eu tentei enviar alguma coisa, mas acho que, como é ao vivo, a gente faz o que a gente tem que fazer mesmo. Isso. Importante é esse diálogo da gente, essa troca que a gente vai ter aqui com as pessoas que nos assistem agora, essa noite de sabadão. Sensacional. Exatamente. Você fala de onde nesse momento? Eu estou em São Paulo, na capital aqui. Mas tu não é paulistano, né? Não, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas estou aqui em São Paulo desde o ano 2000, essa cidade que veio me acolher e tal, minha empresa, minha profissão e tal. Muito agradável. Então é um gaúcho em São Paulo, um baiano também em São Paulo. Exatamente. Então, essa cidade que acolhe aí todo mundo. Agora, já que você é gaúcho, você é de que cidade mesmo? Bagé, no Rio Grande do Sul. O pessoal do site aí, do perfil Mundo TV Equador, lá no Equador acompanhando a gente, o Rodrigo Garcia Lopes também aqui com a gente. Você é de Bagé, é? Sou dessa região. Bagé era a terra de Emílio Garrastazu Médici. Tem alguma linha de parentesco aí? Todo mundo tem uma ovelha negra na família? Tem sim. Porque que a gente pode notar que tipo, a agência que a gente criou, a gente fala muito sobre a ditadura, né? De tudo aquilo que aconteceu jornalisticamente e tudo aquilo que a gente está vivendo atualmente também, que não deve ser uma ditadura. Com perseguições de uma maneira mais século XXI, de tudo aquilo que vem preparado. A ligação que é uma família que veio toda um país basco, provavelmente, com todos esses nomes com 2 R's, com Y e com muitas consoantes, no caso, vieram para a Argentina, para o Uruguai, fugindo de alguma coisa desde já. E um parente meu se tornou presidente da República e um dos maiores ditadores já se teve notícia dentro desse país, né? Você é o quê? Primo dele? Eu, no caso, seria primo dele em segundo grau, creio. Meu pai era primo em primeiro grau. E o Carlos é nome mesmo ou é um... Não, meu apelido. É apelido? De infância. Seu nome deve ser Carlos, então. Meu nome é Roberto Carlos, entendeu? Cordeiro Garrastazu, que é nome de mãe, de pai e de avô também. Legal. Você tem alguma ligação, pelo basquete, com o esporte? Eu joguei vários anos basquete, várias vezes. Gosto muito, um esporte espetacular. Jogou lá no Sul? Joguei em Bagé, onde a gente começou, um projeto espetacular para o interior também, acho que até de rebuscar o esporte dentro de uma cidade pequena que tinha terminado com o basquete
e se consagrou no primeiro ano de formação, numa vitória de um campeonato do interior espetacular. E participar em campeonatos estaduais e tal, e querer se preparar cada vez mais. Acho que o esporte é muito importante. Você jogou quanto tempo? E por que Aí faz tempo já decidiu que eu parei parar? de jogar, eu não lembro quanto tempo eu joguei. Eu joguei bastante tempo, foi muito aprendizado, tudo, o ensinamento do esporte é uma coisa espetacular, tanto em Bagé e tal, de toda essa corporação, depois de todo o aprimoramento mais em Porto Alegre, em equipes muito legais, que todas elas me acolheram muito bem, foi muito interessante, assim, nesse processo todo, né? Quando é que entra o jornalismo na sua vida? Eu saí de uma faculdade de administração, análise de sistemas e administração de empresas, para ir para o jornalismo junto com outro primo, que infelizmente já faleceu, que foi uma história muito legal de participar, mas eu sempre gostei mais de fotografar do que qualquer outra coisa, né? Uhum. E já seguindo de muito, a gente gostava muito de grandes reportagens e tal, e já conhecia a minha sócia, que é a Andréa Lago, e ela saída do Estadão, eu depois, acho que de últimos anos, do Valor Econômico e acho que alguns poucos meses na Folha de São Paulo, resolvemos fazer alguma coisa de produção jornalística, né? A Sim. gente entrar num rol de grandes reportagens e tentar vender esses projetos, né? E se tivemos um sucesso e uma grande sorte até de vender o primeiro projeto para o UOL, né? Legal. E estava outro jornalista espetacular, muito querido, que é o Irineu Machado, que nos recebeu muito bem, aceitou nosso projeto e comprou nosso projeto também. E graças a eles compraram, a gente conseguiu realizar até o projeto até o fim, que era nosso primeiro título, acho que se chamava Guerrilha Maldita, e é a Guerrilha de Três Passos, que foi a primeira revolta armada, né, que teve contra a ditadura que se estabelecia na época dentro do Brasil e tal, né, numa troca de poderes, e a tal vice e o presidente da época, então poderiam ter revertido isso aí. E daí a gente acabou entrando nessa área, entendeu? Que tão sabe a minha sócia, da ditadura, dessa época toda. Sim. Então, Agora, a nossa cobertura normalmente é justamente com isso, envolvida com os direitos humanos, com o que pode acontecer, entendeu? E sempre fazendo um jornalismo super independente para fazer isso aí, né? E depois, mais agora, pra frente, eu posso até te contar o que a gente vai claro, estrear em novembro. claro, Eu te opa, conto. com o maior prazer. Agora, antes, por exemplo, a gente vai entrar no site, mas o que é que te faz você sair da administração e ir para o jornalismo? A Principalmente fotografia. curiosidade, Curiosidade? a curiosidade, acho que é a curiosidade. É o que movimenta o ser humano, acho que é a curiosidade. Não que tanto as outras, tipo, eu acho que para exacerbar a minha curiosidade ou descobrir a minha curiosidade, eu acho que a fotografia veio a calhar, entendeu? De observar, de falar menos e tal. Isso que a gente está fazendo, para mim, é um enfrentamento, porque não é Claro. fácil eu estar aqui olhando para você e falando. Não, eu não sou essa pessoa, entendeu? Para mim sempre é o contrário, entendeu? Eu estou O vendo Bill, você, mas mas o Bill, o Bill me eu tenho falou que você tem muita história. eu tenho um aparato na minha frente para me proteger, que seria a câmera, entendeu? Então, isso são coisas que já passaram, porque de repente, só com o celular eu consigo, entendeu? A humanidade toda consegue fazer isso graças a uma conexão, Claro, entendeu? claro. Na mão de quem a gente está hoje, né? Então, Pois é, história tem umas coisas para contar. exato, Em, exatamente. em vários assuntos, que a gente viveu bastante. São alguns 30 anos de profissão jornalística, entendeu? Então é uma coisa que para mim é tranquila. Tem bastante A, história. a Amanda Macedo diz aqui, ó, que mora no Equador há muitos anos e é um E, prazer trabalhar na imprensa RT do Equador. Obrigado, Amanda. Grande abraço aí a todos no Equador.
Quando Abraço. o Éder Content tem quanto tempo? Foi criado quando? A gente se constituiu em 2015 e estamos fazendo esse material até hoje, de fazer matérias jornalísticas para tocar. Me diz o seguinte, quando surgiu a ideia de montar o projeto, você falou junto com a Andréa Lago aí, já tinha um objetivo, já tinha tudo traçado direto, já tinha direitinho, já tinha um foco? A gente queria montar... não, o foco tinha, não tinha, sempre, você sabe que montar alguma coisa, ainda mais nesse setor jornalístico, onde a gente é atingido, onde todo mundo pode publicar conteúdo, né, que eu acho que seria... todos os outros podem publicar. Os políticos podem publicar, os cidadãos podem publicar, os contra os cidadãos podem publicar também. Eu vejo que de todo lado todo mundo tem uma autonomia de publicação. E desde o começo para criar, a nossa maior importância é a credibilidade. Claro. A gente não pode perder a credibilidade. Então, aquilo que a gente está contando é verdade, é real e não tem engano, porque a gente consultou muito, porque a gente resolveu fazer dentro de... nós não somos publicadores, né? A gente cria conteúdo para publicações em outros sites, né? Como no UOL. Então, você é nosso colaborador, nós vamos fazer uma matéria junto, nós vamos editar e nós vamos vender essa matéria. Então, e é uma coisa, e a gente vai avaliar tudo isso aí, a gente vai pesquisar um monte para saber o que está... Porque a gente quer ir atrás de trazer uma notícia, mas a gente quer trazer uma notícia com fatos. Porque sem eles a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? Os desafios são maiores hoje, exatamente em função de todo mundo hoje publicar coisa, tem as fake news, tem essa preocupação, né, em checar a informação. Você acredita com essa liberdade, não que a ditadura, que algo que venha a censurar algo seja legal, mas há uma preocupação maior? A gente sempre publicou o que é verdade. A gente nunca se intimidou, nunca fomos intimidados também. A gente nunca recebeu nenhuma bala dentro do envelope no escaninho quando a gente estava em algum hotel. Não teve. A gente sempre publicou e tem matérias nossas que são super interessantes para serem seguidas, para serem vistas e tal, porque a nossa intenção, além disso tudo, era ser uma empresa que conseguisse constituir de alguma maneira, pequena ou grande, uma rede de jornalistas, né? Então, por isso que é o Éder, porque é rede ao contrário. Então, a gente não podia registrar na época, eu acho, porque a Marina Silva tinha registrado rede, então, não, sei lá. Mas isso então, de querer fazer isso aí, de trazer uma informação, um conteúdo, né, conciso, bem feito, entendeu? E por isso que a gente optou pela multimídia para vender de uma maneira que qualquer pessoa conseguisse ter acesso à matéria, né? Ou você escutando, ou você visualizando, ou você lendo o texto para se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente estava contando ali, né? Porque o nosso, acho que, primeiro mote de todos era: se você tem uma história para contar, nós queremos contá-la, né? Então, eu acho que esse é o papel do jornalista, né? Claro, claro. E aquilo que você falou, né? A curiosidade, entendeu? Normalmente as pessoas me perguntam por que Paiaiá também, que dá nome esse programa, entendeu? Então, é uma história. E tudo isso é curiosidade. Paiaiá é um povoadozinho lá na Bahia, tem 600 moradores, 3 ruas apenas, entendeu? E eu nasci lá, vivi lá até os 21 anos,
e vim para São Paulo. E o nome é uma homenagem a um local de nasci. E lá nesse povoado nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, entendeu? Então, as pessoas sempre têm essa curiosidade. Tudo isso é pauta jornalística, né, Carlos? Exatamente, porque é esse negócio de a gente trazer as coisas que às vezes muita gente não tem acesso, mas eu acho que o importante disso tudo é a gente ter sempre a verdade, entendeu? E ir atrás disso aí. Porque senão vai se perdendo, entendeu? As notícias vão se dispersando muito e eu não estou acreditando no fulano que está me mandando. Eu tenho que ter um meio de confiança, né? Como já foi e continua sendo até o rádio, né? Que as pessoas estavam a notícia, não tinha imagem. Nós estamos falando de uma evolução do jornalismo, da confiança das pessoas saberem que realmente está acontecendo e estarem se cobrando num país onde a gente tem então um pouco acesso à educação para todos, entendeu? Principalmente pela internet, porque a gente tem que ter esse meio, um canal, tem uma internet estável, né? Vendida pelas companhias. Então, como é que nós vamos fazer isso aí, né? Como é que nós vamos transmitir essa notícia? Porque tudo hoje vai muito pelas redes sociais, né? Então, a gente está em conexão com outro jornalista, que é o Bill, que está na França. A gente está aqui, ele nos colocou em contato, entendeu? Por confiança, semelhança, atitude, né? Para ser entrevistado e se conectar e fazer uma rede. Dentro do nosso ponto de vista, sempre foi, desde 2015, que a gente está nessa batalha, é ser de confiança. Qual é a tua função no Éder Content? Você é uma espécie de editor-chefe? Não, quem manda é a Andréa. Andréa é a general. Você é uma espécie de William Bonner lá? Eu sou... Não sou, longe disso. A gente tenta fazer uma coisa muito coletiva, né? Então, a minha ideia não é a que vale. Quem tem as ideias pode ser eu ou a Andréa, que a gente sempre diz, mas eu quero das pessoas que vêm se agregar a gente uma pauta, né? Uma pauta tem que ter uma pesquisa, a pessoa tem que saber que realmente isso está acontecendo, N coisas até a gente conseguir conquistar uma maneira de fazer espaço, mesmo que tudo pode ser feito pelo telefone, que não é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente quer ir lá no local. Sim. Entendeu? Porque senão como é que você não vai no local para saber o que está acontecendo? Sem ser presencial, é como você está fazendo quase que a reportagem pelo telefone. Isso não é uma coisa de fonte, não é uma coisa burocrática. A gente está falando de jornalismo, ia ter o local. A gente se esparrama. A gente tem um país com qual tamanho mesmo? Quantos estados, entendeu? É um continente gigantesco. Então, como é que a gente vai deixar de fazer isso? Não podemos. Entendeu? A gente tem que ampliar. Então, o fortalecimento dos jornais locais, uma coisa muito, eu acho que um aprendizado que eu tive, que sempre quando a gente chegava em algum lugar que a gente não conhecesse, a primeira coisa legal era fazer amizade com um colega que é do jornal local. Porque normalmente o pessoal que ia de alguma capital ia mais preparado, tipo com equipamento de última geração e tal. E numa época que era muito difícil ter equipamento, né? Tu já não poderia parecer arrogante. Tu usava o equipamento porque aquele aguentava e para quem te empregava pagava um equipamento desses ou te pagava o preço para fazer serviço, né? Então tu tinha alguma coisa de maior qualidade pelo volume de trabalho e tudo mais. Mas sempre priorizei isso aí de saber o que as pessoas estão recebendo. Porque ninguém é melhor que o local para saber. Claro. Ninguém vai pro Havaí surfar e não vai conversar com o outro para saber onde é que está o melhor pico para o cara se atirar no mar. Entendeu? É uma coisa natural. Sim, tu tem que olhar qual é a natureza ao teu redor para conseguir conquistar as pessoas e até obter as informações mais corretas, né? Porque são várias fontes, vários meios, várias opiniões, né? A checagem, né? A checagem é importante. É importante saber das opiniões, entendeu? Mas não que elas vão conduzir a reportagem, né? E conduzam os fatos. E ponto. Claro. Não tem outro. Um abraço aqui para Zé Eduardo, meu primo, está lá na Bahia, acompanhando a gente. E Tony do Paiaiá, lá em Salvador, ele diz o seguinte: se tem uma história, os senhores criam a matéria a ser publicada,
em parceria, é isso? É isso. Simplificando, é isso. Então, a pessoa vai nos enviar, dizendo, olha, eu tenho uma pauta para fazer, é isso, eu acho que é vendável, é possível, entendeu? Porque eu tenho essas informações. A gente trabalha com muita coisa de história, né? De muita pesquisa, de dados, entendeu? Então, se a pessoa tem uma pauta para fazer, é possível avaliar e a gente pode tentar emplacar. O negócio é a gente emplacar, né? Então, quer dizer, a gente oferece a pauta. Se alguém absorver isso aí, comprar a pauta, tipo, de qualquer lugar, as pessoas podem nos mandar uma mensagem do mundo inteiro e dizer: nós estamos pensando numa pauta assim, 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 porque a gente tem, né? Existe isso aí no Brasil e tarará. Vocês podem fazer? Pode, podemos fazer, entendeu? Mas nós vamos vender essa pauta, entendeu? Tudo isso. Vocês têm uma É equipe tudo, de quantas pessoas? é todo um processo de... Não, a gente não tem uma equipe de toda. É o que nunca ninguém entendeu desde que a gente se startou. A gente não tem... nós somos como se fôssemos uma nuvem. Entendeu? Minha sócia fica no Rio, eu fico aqui em São Paulo. Nós nos comunicamos como a gente está fazendo aqui, não exatamente pelo Instagram, mas Claro. por um outro sistema aqui de contato, de uma reunião de vídeo, e funciona dessa maneira. E as outras pessoas que se agregam a gente, se tiver que fazer uma reunião por outro aplicativo, pelo Zoom, ou pelo Meeting, ou seja, pelo Hangout, ou pelo que dê para a gente fazer, é da maneira que a gente trabalha, a maneira da gente se discutir. Então, quando veio a pandemia, para nós também foi uma coisa muito impressionante, porque as pessoas não... Ficou muito mais arriscado as pessoas saírem para fazer cumprir uma pauta na rua, né? Então, tudo se reduz muito, os custos todos aumentam, como a gente está vendo, de tudo. Os boletos só aumentam os custos sempre para todo mundo. Não E não pararam. para, e não para. Os boletos não tiveram isolamento, fica em casa, né? Os boletos Nada, entendeu? Tudo continua, entendeu? Tudo continua. Porque é impressionante, entendeu? Eu estou mandando para outra figura que é um radialista lá no sul, na fronteira. É uma figura. Depois ele assiste a gente, se não estiver assistindo agora. Então, tudo isso que eu digo assim, se a gente consegue se esparramar numa forma de rede, entendeu? A gente captar essas pessoas que estão em cidades opostas, porque não tem como você chegar. Se você quiser o resultado de uma reportagem da população ribeirinha, entendeu? No interior de algum rio dentro da floresta amazônica ou da Amazônia Legal, você não consegue chegar lá em menos de 5, 6 horas. Não tem essa de você não pousa, às vezes o rio está seco, às vezes é época de cheia, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Você não chega a ser você saltar ou algo parecido. Me diz uma coisa, Carlos. Vocês se preocupam mais em contar uma história com início, meio e fim, do que com a notícia que apenas vai ter 1000 cliques, com a notícia que vai gerar uma manchete sensacionalista, né? Quando a gente começou, e continuamos fazendo nossa mesma linha até agora, a gente quer contar uma história. Então, nós não estamos muito preocupados com o hard news. A gente pegar e fazer, está acontecendo isso hoje. A gente gosta de se aprofundar um pouco mais e contar uma história mais completa, às vezes de coisas que o dia a dia não permite, né? Então, ou de uma maneira como foram várias histórias e várias reportagens que a gente fez com episódios, uma novela no Tab do UOL. Nós fomos os primeiros a fazer uma história contada no Tab, que era no Tab em episódios, né? Uhum. O que são os episódios, né? São os entreatos, né? As pessoas não têm como ler. Então, daí que a gente veio com essa maneira de contar, que a gente não estava inventando nada, mas tipo, sobre a nossa visão e da maneira de ser e fazer jornalismo. Entendeu? Então, conseguiu. A André, que é uma pessoa de uma qualidade que é minha sócia, amiga e tal, espetacular, profissional no meio jornalístico. Entendeu?
sem questionar, de uma exigência que sempre a gente gostou, né? De poder ter isso aí, poder estar participando matérias com as pessoas e divulgando de uma maneira mais profunda, que é uma maneira mais estudada de fazer, né? De todas essas matérias que a gente já fez até hoje. E é uma história muito legal, né? Esses dias eu estava conversando com o Jorge Araújo, que é um repórter fotográfico, né? Autor daquela foto lá das diretas já da pomba, né? Na Praça da Sé. E ele estava um pouco revoltado, né? Porque a Folha de São Paulo pegou aquela foto dele e mudou a cor, né? No branco ali, colocou amarelo, porque estava na campanha aí, hashtag amarelo. E ele não pediu autorização a ele, entendeu? E ele estava puto da vida, entendeu? Isso também é uma questão séria, não é, Carlos? A gente nunca alterar nada sem a devida autorização. Né? Então, de cada obra, tanto do texto quanto da fotografia ou do vídeo e tal, das alterações não sejam que adulterem a informação, né? No momento que adulterou a informação, perdeu aquele contato, né? É no corte da fotografia, é na combinação, olha, nós vamos imprimir essa ou aquela cor na sua foto, porque a gente está pensando isso, porque tudo se casou muito, as artes gráficas todas, com a fotografia, com o vídeo, com a publicação. É uma mescla muito grande que nos, como é que eu posso dizer, ampliou. A gente usava uma lente 50mm e hoje se usa, através de tudo que vira uma empresa de tecnologia, no caso, que são todas empresas de comunicação, numa grande angular. Uma pessoa tem uma imagem, né, ampliada de algumas coisas, mas não adianta eu revelar vários trabalhos numa imagem ampliada e não ter consistência em todas, né? Então, acho que isso é ter o foco, de fazer a matéria, de estar lá, entendeu? De contestar, da não alteração da foto, entendeu? Porque eu acho, Jorjão, eu quero alterar a tua foto aí. Jorjão é vizinho aqui, é amigo, parceiro. O que você acha? A gente está fazendo arte gráfica e tal. Fazer a pessoa participar também, porque a obra foi tua. Tu que estava lá dando corpo, tirando a foto, para a pessoa pegar e alterar, né? Então, tem que ter uma autorização. Igualmente no texto, no vídeo, né, na charge. Imagina se a pessoa pegasse, que agora apareceu essa semana passada, essa semana ainda, o Kino, tu pegar uma imagem da Mafalda e tu alterar. Né? Então, quer dizer, o respeito é bom e cabe a todos, entendeu? Respeitar os autores das obras. Manter a fidelidade, né? Uma obra é a mesma coisa que tu pegar um livro e alterar o livro. Né? Exatamente. Um abraço aqui para o meu amigo Marcos Klein, guitarrista do Traje a Rigor, também por aqui. Tony do Paiate pergunta, eu sempre converso até com o Assis Ângelo sobre folhetins, né? Ele trabalhou com isso, e ele diz aqui, os chamados folhetins se encaixariam no propósito da atuação de sua empresa? É semelhante, é uma ideia. A gente já contou reportagens em vários formatos, entendeu? Todos eles se adequam. A gente pode bolar uma fotonovela, podemos bolar um doc, a gente já fizemos com ilustrações, já fizemos. É incrível isso, a possibilidade que nos dá a casar as coisas. Nós não somos um formato normal de fazer a apresentação das matérias que a gente executou. A gente vai discutir esse trabalho. Então, eu tenho uma ideia de formatar em folhetim esse material. Mas como é que seria? Como é que nós vamos fazer isso aí? Né? A gente está se casando, é discutido, não é? A gente não tem um trabalho vertical, né? A gente tem uma linearidade dentro do contrato da gente de fazer as coisas, entendeu? De trabalhar junto, porque tem que ser uma coisa satisfatória. Nós não podemos fazer um trabalho daquilo que não nos agradava quando nós trabalhávamos em grandes jornais. Para vender manchete, né? Dependendo eu diria quase todos devem ter alguma coisa nesse mundão brasileiro. Então é isso aí, as pessoas que nos publicam, entendeu? A nossa independência em publicar as coisas, não sermos censurados, que até hoje não fomos, entendeu? De publicar aquilo que a gente publica, entendeu? São as matérias, as histórias que
nos trazem essa credibilidade até agora. E a nossa felicidade é essa, de conseguir continuar fazendo, entendeu? Claro. Um material jornalístico premium, entendeu? Que é o que a gente faz. A gente Por vai falar atrás, pesquisa e tal. Por falar em continuar fazendo, você falou no início que está preparando algo aí para novembro, é isso? O que é que é? O que é que vem de novidade por aí? Em novembro a gente vai estrear contando algumas reportagens em podcasts, né? Num formato que já existe, é claro, nós não estamos inventando nada e é uma parceria da gente, quer dizer, deles com a gente, porque eles são maiores que a gente, que é o Storytel e o Estadão, né? Que legal. Então, é uma Sensacional. parceria legal e a gente vai contar. Em novembro, eu não tenho a data definida ainda, não se teve esse não é nenhum acordo, porque está tudo correndo para ver, eu acho que onde vai dar o espaço para a gente publicar essas reportagens, né? O tema bem atual, então acho que vai ser uma coisa bem legal. Tipo, das pessoas que nos acompanham já há um bom tempo e veem as matérias que a gente faz, provavelmente já vão saber qual é o tema, né? Que legal. Agora me diz o seguinte, você falou aí, a gente falou em rádio, podcast também é uma forma de rádio, de fazer rádio, né? No jornal, e tá aí todo mundo, muita gente fazendo. É uma coisa que veio para ficar? Eu creio que sim, porque as pessoas têm pouco tempo, então as pessoas absorvem o podcast porque elas não precisam no visual, como normalmente são as coisas, até como a gente está fazendo agora, isso é uma coisa espetacular, porque parece que a gente entrou na era de Jetsons, na tecnologia, não entra em transmissões, na tecnologia, entendeu? Só que todo o resto está faltando, né? Todo o resto está faltando. Então, quer dizer, a tecnologia avança, mas deixamos muitas outras coisas mais importantes até que poderiam estar casadas e não estão. Mas é glorioso, sim. Eu me sinto bem agradecido mesmo, entendeu? Até onde a gente está hoje, fazendo o que a gente está fazendo. Muito legal. E qual a sua opinião sobre o jornalismo de hoje? O que é que você tem acompanhado, principalmente nessa cobertura da pandemia? Qual é a análise que você faz? Muitos cobram, por exemplo, um jornalismo imparcial. Qual a tua opinião sobre isso? Particularmente, eu gostaria de ver mais independência, né, no jornalismo. Algumas coisas são assumidas muito tarde e não publicadas com o mesmo grau que foram publicadas anteriormente. Não cabe aqui citar os exemplos, né? Mas eu digo, se eu te acuso de alguma coisa e tu é inocentado, tu tem que dar o mesmo espaço quando tu deliberou a tua acusação antes de agora de ser inocentado, né? Então, acho que as coisas funcionam mais ou menos dessa maneira. Acho que o jornalismo peca muito hoje, entendeu? Tanto pelo outro poder publicar mais, né? Porque todo mundo publica nas suas redes e tem uma importância muito grande. E que eu venho a frisar novamente é que nem sempre as grandes divulgações têm grande credibilidade, né? Então, as pessoas deveriam se atentar mais a isso. Mas aí envolve um contexto muito gigantesco dentro de um país, de uma falta de educação, interpretação de texto. E num país desse tamanho, se a gente continuar mantendo o ódio, e eu acho que muito jornalismo aprimorou e manteve isso aí, até por questões de política, só que tudo mudou, se ampliou. É o que eu digo, por isso que abriu-se tudo. Só que como vamos fazer? Quais os veículos que têm credibilidade? Quais os que não têm? Quais que podem reverter o papel? Qual o tipo de mídia publicar? É muito amplo e eu um humilde jornalista, seria muita pretensão da minha parte avaliar, tipo, como seria o jornalismo. Eu digo que com o andar da carroça as abóboras se acomodam, é o ditado. É um ditado gaúcho, seu Cacá? Então, eu acho que tiraram Popular. de algum lugar e foi um ditado que se esparramou por esse país todo, que é tão grande.
que pode, em vez de ser abóbora, ser mandioca no outro, ser aipim, Claro. seja... O nome não interessa, porque a carroça Sim, claro, claro. anda por esse país, até puxada por gente, faz muitos e muitos anos. Nós estamos no século XXI. Né? Então, assim como nós somos atrasados, a imprensa também é. Né? Então, a gente tem uma parcela gigantesca não de culpa, entendeu? Mas de fazer isso progredir uma coisa mais independente, né? Não existe, nunca a gente vai conseguir chegar numa plena democracia com uma imprensa tão amarrada como essa. Não acontece. Quando eu comentei logo no início sobre o teu sobrenome, se tinha alguma semelhança com o Médici, você falou que sim, e logo no início da tua resposta, você já foi enfatizando o fato, não, todo mundo tem uma ovelha negra da família, um dos maiores ditadores. Exatamente. Seria uma ingenuidade incrível se eu não soubesse que aconteceu de fato com a história da nossa nação. Entendeu? Isso já é para mostrar um pouco a tua idoneidade também? Não, não é. Eu nasci em 65. Eu era muito novo. Né? Muito novo. Então, é uma coisa que passou para mim, uma pessoa de uma cidade do interior, entendeu? Uma capital onde existia uma pessoa que nasceu lá e foi presidente. Quantos anos foram? Né? 70, 75. Entendeu? Mas a gente, quando começa a estudar, aprende o que aconteceu, qual é a posição que a pessoa que era da minha família, sem eu ter escolhido, naquela época não havia eleição, não era uma democracia. Parentes a gente não escolhe, os parentes a gente não escolhe, né? O que eu vou fazer? O Tônio Paiati pergunta aqui, qual a sua opinião sobre o chamado jornalismo por encomenda, onde profissionais se despem de sua identidade profissional para atender ao encomendante, por vezes desvirtuando a verdade? É lamentável como qualquer outra profissão quando não se mantém a ética. Todo mundo levanta a mão em cima de uma Bíblia, todos são cristãos. Agora, cumprir, entendeu? A ética, a veracidade das coisas, entendeu? Integridade e ter boa índole não é uma coisa que todos vão ser. Eu acho que é igual a todas as profissões. É lamentável, entendeu? Essas distorções, né? Eu acho lamentável, porque é como se fosse a notícia entra pela porta das pessoas, né? Hoje entra pelos smartphones. Sim, sem dúvida. A gente foi avançando e tudo mais. Então, eu acho injusto, né? Além de incorreto e tudo mais, da maneira que eu penso e reflito, das pessoas fazerem as coisas erradas, né? Então, não são... Hoje tem milhares de sites que são verificadores da verdade das matérias, né? Então, as pessoas têm que consultar esses sites, esses publicadores, né? São verdadeiros, comparar os publicadores, né? Os assuntos, são várias fontes, né? Estão apresentando, claro. E além das pessoas apresentarem várias fontes, fatos, a gente tem que ir atrás. Não pode ter a mesmice de não pesquisar e se inteirar sobre as coisas. Então, qual é o segredo para uma fotografia, uma imagem, ela transmite uma mensagem muito importante? Qual é o segredo para uma boa reportagem fotográfica? Você não vai contar, né? Isso a gente não tinha combinado que você ia colocar na parede. Você não vai contar, né? Que é para não aprender, né? Não é. Eu acho que alguns contam melhor, outros pior e tal. Eu acho que é importante a gente transmitir o conhecimento e como fazer. Mas quando a pessoa vai fotografar, ela está imprimindo, entendeu? Com a luz, naturalmente. Apesar de toda a tecnologia que seja através do celular e tal, a pessoa vai imprimir com a luz, porque se tiver tudo escuro, o preto absoluto, ela não vai fotografar nada além do preto absoluto, né?
para desenhar nessa tela, ao contrário da tela normal que a gente vê, que seria a tela esplanada, branca, né? Que a gente joga o pincel e a gente enxerga desenhando, você vê tudo ao contrário. Então, eu acho que você tem que colocar sua alma para fazer a fotografia. Você cativar, vamos dizer, se seja um retrato, cativar outra pessoa e para ela poder se transmitir através daquilo ali, do olhar, da postura, da posição, entendeu quem realmente ela é. Então é uma conquista e é um registro único, né? Porque aí é a fotografia, né? O cinema, o storytelling, seja lá como a gente quiser chamar, a gente já estaria contando uma história em movimento que pode partir da fotografia. Porque antes da fotografia em movimento veio a fotografia e a pintura e a escultura, né? A pintura que vem primeiro para registrar isso aí tudo, antes da escrita. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que se inteirar e saber. Aí todo mundo diz, mas o equipamento vale? Tudo vale, entendeu? Mas vale Mas a não, pessoa mas não adianta saber. ter equipamento bom e não ter a técnica, né? Nenhum profissional é apertador de botão, nenhum profissional é segurador de caneta, nenhum profissional é carregador de câmera, seja lá o que for. Porque a pessoa tem que estar muito focada, muito concentrada naquilo que está fazendo, o respeito pelo assunto, entendeu? Para conseguir chegar a um bom material. É igual na fotografia, eu creio que seja igual na medicina, que seja igual em todas as outras profissões, que é essa dedicação. Igual a todos os outros, o que coleta o lixo. Então, acho que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, eu creio que é a maneira da gente retratar as coisas do que está vendo, entendeu? Expor de uma maneira que aquilo está nos transmitindo. Acho que esse é o jornalismo, acho que isso é as Você, pessoas. você como gaúcho, hoje teve Grenal. Você é Grêmio ou Inter? Eu vou manter em segredo para não criar tumulto, entendeu? Porque a minha galera e amigos são muito aguerridos, tanto ao Grêmio quanto ao Colorado. Então eu vou fazer a pergunta. Saudações a todos, a toda a dupla Então, Grenal. tá, então eu vi que o primeiro Cara. tempo estava 1 a 1. Mas Então não é, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente corre com o Paiaiá, a gente deixa de ser aquela terra da onde a gente nasceu e simplesmente a gente leva aquela terra que a gente nasceu com a gente, entendeu? Para esse país todo, porque a gente realmente faz parte de um país inteiro, né? E todos esses lugares aqui a gente pode habitar, porque esse país é da gente, né? claro, claro. Então eu acho que é essa condição, como diz o outro. Eu particularmente, eu sou gaúcho, mas eu não sou ortodoxo. Só trago toda aquela cultura, toda que eu aprendi lá, que é uma bagagem inigualável, né? Vem junto com a gente. Né? Então deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer Espetacular. a pergunta mais difícil dessa live, já que você não quis revelar o seu time. Eu te Eu pergunto. gosto muito do Grêmio Esportivo Bagé e o Guarani Futebol Clube também. Entre outros daqui tá bom, São Paulo. acabou rever. 14 de julho onde jogou, entendeu? O pai do Duda Pinto, do Paulo Pinto, lá em Santana do Livramento. Tem Então, coisas espetaculares que a minha então família... me responde o seguinte. Nacional. Então me responde o seguinte. O que é que você prefere? Uma boa fotografia ou o seu time vencer o Grenal? Uma boa fotografia. Uma boa fotografia. Carlos, muito obrigado, viu, cara? Ter disponibilizado esse tempo aí. Tem outra pergunta aqui ainda. Há fotografias que falam mais do que qualquer matéria escrita. Você tem um exemplo que tenha sido muito badalado na imprensa? Não, nem tanto. Eu só fiz uma humilde contribuição para a fotografia nacional. Poucas coisas. Tem fotografias, a Zero Hora, o Valor Econômico. Valor Econômico. Eu acho que é excelente, coisas boas. Seria
eu valorizar uma fotografia só. Eu acho que é a história da gente, como eu vejo vários outros fotógrafos fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro, e tem uma condição que você vê ele na fotografia, de conseguir assinar, que é muito difícil, é muito difícil. Eu não estou incluso nesses, né? Eu Muita estou modéstia, bem tranquilo muita modéstia, entre né? todos os outros fotógrafos que têm uma batalha nesse país aí, em todas as regiões, inclusive nas regiões que a gente despreza muito, entendeu? Ou acha que entende e tal. A gente tem que parar de cultivar o ódio e começar a curtir as semelhanças, entendeu? A maior semelhança é que Que temos todo muito. mundo muito ser humano, carne e osso, entendeu? Então, se a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai conseguir sentir uma paz maior, eu creio, né? Antes de se exacerbar falando um monte de coisa que realmente vão desgastando a gente como nação, como país, como população, né? Claro, Acho que isso aí a claro. gente tem que prezar, né? Aquilo que a gente ver aquilo que a gente não tem, qual vai ser a solução, entendeu? Os problemas a gente está cansado de saber. Eu acho que todos escutaram nessa planeta bem redondo, que seria nós aqui, escutávamos que era o país do futuro, né? O futuro já chegou para muita gente, né? E está para chegar para muitos outros, né? Eu não desejo que chegue pior do que está. Eu espero que a gente consiga melhorar alguma coisa. Acho que O, tipo assim, que eu o, posso dizer assim, espero ter contribuído assim, entendeu? Não só estar agradecido com uma tudo que a gente mensagem, conversou aqui, cara. uma mensagem aqui do Paulo Pinto Oficial. No jornalismo, a fotografia tem que captar a essência da foto. E isso vai da sensibilidade do profissional que deve estar ligado nos fatos. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu e o Paulinho são muito amigos, há muitos anos. A gente discute todos esses assuntos, o que é a fotografia, como fazer, o que fazer, como se postar, entendeu? É tudo igual, simplesmente você está fazendo como se desse uma piscada assim, né? Eu não consigo piscar com os dois olhos, só com esse. E aí a gente faz aquele clique que imortaliza para a vida inteira. Você está fazendo a pessoa se espelhar dentro de um equipamento, dentro do teu olhar, dentro do celular, seja lá o que for, né? Então, Sem essa dúvida. é a essência da gente, né? Pessoal, o site é edercontent, esse T mudo no final, Ponto .com.br. .br. edercontent.com.br. Se pesquisar também no UOL, também vão aparecer matérias da gente, guerrilha de três passos, entendeu? Ditadura, vai aparecer bastante coisa da gente lá. Carlos, satisfação enorme bater esse papo Meu, contigo. Obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo aqui. Depois eu vou reclamar com o Bill, porque ele não passou por aqui hoje. Ele não dorme, ele fica de madrugada acordado lá na França. Hoje ele não passou por aqui. Então, muito obrigado, cara. eu agradeço de coração, entendeu? Super obrigado por esse espaço, para a gente poder conversar, se expressar, trocar ideias, que eu acho que é o mais importante para todo mundo, essa troca, né? Eu vou te convidar para ir no Paiaiá comer uma feijoada com acarajé e pimenta, cara. Estamos nessa. A gente vai dar um jeito com toda a distância necessária, porque a pandemia ainda não acabou. Exatamente. Vamos junto, tomara que se resolva logo. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado. Grande abraço, satisfação, viu? Abraço. Valeu, gente. Obrigado a todos. Valeu. Até uma Obrigado próxima. a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom fim de semana. Igual.